Boa noite a todos, bem-vindos ao nosso canal, onde aprendemos uns com os outros. Com muita humildade, nós vamos aprender, exercitar em nós e passar à frente. Porque as lições dos grandes mestres, principalmente as lições do Mestre Jesus em primeiro lugar, são aquele bálsamo para nossa alma, aquela diretriz, para o nosso caminhar. Eu sou o caminho, a verdade e a vida. Jesus falou, Mas, meus irmãos, hoje eu vou mudar. Eu vou passar para vocês uma fábula, quer dizer, que está em Contos de Fadas de Andersen. Eu ganhei a coleção Dia das Mães, já li quase toda e escolhi uma lição desse livro para nosso aprendizado. E falando do autor, Hans Christian Andersen, nasceu em 1805 na Dinamarca. É um dos escritores mais famosos de histórias infantis e a premiação mais importante de literatura infanto-juvenil foi batizada com seu nome. Faleceu em 1875, na Dinamarca mesmo, com 70 anos. E sobre a lição que eu escolhi do livro dele, O Trigo Sarraceno, eu vou falar sobre o sarraceno, essa especialidade do trigo, também chamado de trigo mourisco. É uma semente sem glúten, não é um cereal comum. E pela história vocês vão conhecer o trigo sarraceno. Se algum dia, depois de uma tempestade, você por acaso cruzasse um campo onde trigo sarraceno é cultivado, talvez pudesse notar que a aparência dele seria escura e chamuscada, como se labaredas de fogo houvessem passado por ali. E se você perguntasse a razão, um fazendeiro poderia responder: foi o raio que fez isso. Mas como foi que o raio fez isso? Vou lhe contar o que um pardal me contou, algo que ouviu de um velho salgueiro que ficava, aliás, ainda fica, perto de um campo de trigo sarraceno. O salgueiro é alto e imponente, embora velho e retorcido. O tronco é dividido ao meio, de comprido, e capim, raminhos de amora crescem para fora da fenda. A árvore se curva para a frente e seus galhos pendem como longos cabelos verdes. Nos campos ao redor do salgueiro crescem centeio, trigo e aveia. Aveias lindas que, quando amadurecem, parecem canários amarelos pousados em um galho. A safra tinha sido abençoada. Quanto mais as espigas estavam cheias de grãos, mais baixo elas se curvavam em humilde reverência. Há também um campo de trigo sarraceno, bem em frente ao velho salgueiro. Mas o trigo sarraceno não baixava a cabeça com os outros grãos. Ao invés disso, ele mantinha o pescoço duro, ereto e arrogante. Sou tão famoso quanto a aveia, ele afirmava. Além disso, sou muito mais vistoso. Minhas flores são tão belas quanto as da macieira. É um júbilo olhar para mim e meus companheiros. Velho salgueiro, você conhece alguma coisa mais bonita do que nós? O salgueiro balançava a cabeça como se respondesse: oh, se conheço. Mas o trigo sarraceno estava tão inchado de vaidade que respondia: árvore idiota, tão velha que até capim nasce no corpo dela. Um aguaceiro medonho estava se aproximando e as flores do campo recolheram as folhas ou baixavam a cabeça enquanto a chuva forte caía.
Só a flor do trigo sarraceno se mantinha ereta em toda a sua petulância. Baixe a cabeça como nós, aconselharam as flores. Não tenho necessidade de fazer isso, o trigo replicou. Baixe a cabeça como nós, elas repetiram. O anjo das tempestades está voando para cá. Ele tem asas que chegam das nuvens ao solo e vai atingir você antes que dê tempo de implorar por misericórdia. Eu escolho não me curvar, respondeu o trigo. Feche suas folhas e recolha suas folhas, alertou o salgueiro. Não olhe para o raio quando ele romper a nuvem. Nem seres humanos ousam fazer isso, pois em meio aos relâmpagos é possível entrever o paraíso de Deus. É uma visão capaz de cegar até os humanos, de tão estonteante. O que esta visão não poderia fazer, então, conosco, meras plantas no campo, que somos muito mais humildes se nos atrevêssemos? Muito mais humildes, bufou o trigo sarraceno. Pois bem, se eu tiver a oportunidade, vou olhar direto para o paraíso de Deus. Em sua soberba e prepotência, foi o que fez. Os clarões do raio foram tão horríveis que pareceu que o mundo inteiro estava em chamas. Quando a chuvarada cessou, tanto os grãos quanto as flores, bastante refrescados pelo banho, ergueram-se novamente ao ar puro e tranquilo. Mas o trigo sarraceno tinha sido totalmente queimado pelos raios. Estava escuro como as cinzas e mantinha-se no campo como uma semente morta e inútil. O velho salgueiro balançou os galhos ao sabor do vento e gordas gotas d'água escorreram de suas folhas, como se fossem lágrimas sendo derramadas. Os pardais perguntaram: por que você está chorando quando tudo ao redor é tão abençoado? Você não está sentindo o doce perfume das flores e dos arbustos? O sol está brilhando e as nuvens sumiram do céu. Para que chorar assim, velha árvore? E o salgueiro contou aos pardais sobre o orgulho teimoso do trigo sarraceno e do castigo que se seguiu. Eu, que escrevo esse conto, escutei-o dos pardais. Eles me contaram tudo isso em uma noite, quando lhes pedi uma história. Olha, meus irmãos, fiquem com essa história, na doce paz de Jesus, no entendimento, né? Assim, quando eu leio contos de fadas, histórias, eu lembro da minha infância e me sinto tão feliz quando meu tio, principalmente, contava muitas histórias para mim. Então, fiquemos na paz, fiquemos na doce paz de Jesus e eu volto com as histórias dos contos de fadas de Andersen. Espero que vocês gostem. O joinha no nosso canal, até o nosso próximo encontro e assim é.